Olá, você que acompanha o canal. Dessa vez eu quero fazer um questionamento a católicos, não a protestantes, não a pessoas de outras religiões. Primeiramente, eu quero que você acompanhe esse vídeo até ao fim, porque é grave o que eu vou falar. Tanto é que eu estou tirando aqui tempo do meu sono. Estou deixando de dormir porque tenho trabalhado bastante, tenho muitas pendências para resolver. Então eu tenho tirado aqui realmente do meu sono para ter um tempinho de gravar esse vídeo para vocês. Então o que eu quero falar tem uma certa gravidade com relação à fé católica no Brasil. Tá? Tem uma certa gravidade. E depois desse vídeo eu prometo ler os comentários. Eu quero saber de vocês católicos. Mas antes que eu chegue nessa parte da pergunta que eu quero fazer, gente, meus olhos estão avermelhados, eu estou com sono, mas eu não posso deixar de trazer esse vídeo para vocês. Mas antes de eu ir ao ponto, né, eu quero dizer o porquê eu tenho percebido isso, o porquê eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho falado com pessoas de diversas partes do país. Conheci pessoas através do canal do YouTube, pessoas que eu deixei o contato nos comentários, me procuraram. Conheci pessoas através do Instagram, conheci pessoas através de grupos de WhatsApp, pessoas estas conhecedoras da fé católica, pessoas que sofrem pela igreja. Já já vocês vão entender por que essas pessoas sofrem pela igreja. E pessoas realmente aprofundadas na doutrina católica, sabem a moral católica, sabem as orientações que a igreja deve seguir. Então vocês me desculpem qualquer barulho, tá? Porque eu estou fazendo praticamente sem edição, o mínimo de edição possível. Eu estou fazendo nos vídeos, o mínimo, porque estou sem tempo. Mas vamos lá. Consultando diversas pessoas a respeito da fé católica, a fé que eu conheci quando eu estudei a doutrina católica, a fé que está no catecismo, a fé que eu aprendi através de muitos apologistas católicos sérios. Essa fé na prática mesmo, aqui no Brasil, infelizmente, ela está apagada. Ela está apagada. As pessoas dentro da própria igreja não conhecem a doutrina. E tem um porquê. Não estou me colocando acima de quem não conhece a doutrina. Jamais. Até porque o conhecer, se você não viver o que a igreja ensina, não é muita coisa. Portanto, eu quero tratar dessa parte e chamar a atenção para o fato de que muitas pessoas não conhecem a doutrina e por trás disso há uma razão muito séria. Tá? Então, depois de conversar com muitas pessoas de várias partes do país, eu percebo o estado que a igreja está. Eu tenho uma visão panorâmica que me leva a entender o que a igreja está passando no Brasil. Lá fora eu não sei como que a igreja está. Mas me parece que a igreja está sofrendo no mundo, não somente no Brasil. Olavo de Carvalho, antes de morrer, ele deixou um vídeo, não sei se ainda está aqui no YouTube, em que eu achei um verdadeiro exagero, porque ele diz que a igreja aqui no Brasil está podre. Para você buscar somente os sacramentos e sair dela, sair das suas ideologias, sair dos círculos de conversas ali da igreja católica. Por quê? Porque, segundo ele, a igreja está podre, com ideologias contrárias à fé. Eu achei um tanto exagerado. Eu, sinceramente, não gosto da forma, ou melhor, não gostava da forma que Olavo de Carvalho se expressava, porque ele tem um palavreado assim não muito agradável, mas o que ele falou depois eu passei a perceber que tem um fundo de verdade.
Por que isso? Por que isso? Raila, você está dizendo que a igreja, na sua doutrina, na sua essência, ela está corrompida? Não, jamais. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja no Brasil, ela está, eu não vou usar a expressão de Olavo de Carvalho, ela está, eu não vou usar aqui a expressão podre que Olavo de Carvalho utilizou, não vou fazer isso, mas eu posso dizer que ela está sofrendo bastante. Ela está arruinada no Brasil, em boa parte das paróquias, dioceses, se não em quase todas. Por que isso acontece? Isso acontece por conta de ideologias diabólicas, ideologias progressistas, ideologias que realmente são contrárias à fé. E aqui não há como negar. No nosso país, essas ideologias têm se infiltrado de uma forma muito intensa na igreja. Eu tenho percebido isso até mesmo recentemente em uma conversa com um jovem católico, um jovem que busca viver a sua fé realmente como ela é, porém ele não tem muito aprofundamento no conhecimento da doutrina. E isso, como eu falei, tem uma causa. Tem uma causa porque os católicos não conhecem a fé. Infelizmente, há um porquê. E esse jovem, ele me falou uma coisa interessante. Ele tentou fazer parte da pastoral da juventude e lá ele se decepcionou. Por quê? Nas reuniões em que ele participava, quando se tratava de temas como, por exemplo, o aborto, não era, segundo ele, ensinado o que a igreja orienta, o que a igreja instrui a respeito disso. Apenas jovens eram perguntados qual a sua opinião sobre o aborto. Cada um falava a sua opinião e ficava por isso mesmo. Ninguém queria saber a verdadeira opinião da igreja, ninguém queria saber o que Deus, o que Cristo pensa a respeito do assunto. Ninguém queria saber. E eu acredito no testemunho do jovem, porque eu vejo o que tem acontecido, eu percebo o estado da igreja, não posso falar da minha parte, me referindo a todo o Brasil, a todo o país, mas eu posso falar a respeito de onde eu convivo, de onde eu vejo a prática católica, de onde eu vejo a ruína que a igreja está. Tá? Então, baseado no relato de outras pessoas de outras partes do país, as quais eu converso, as quais eu troco ideias a respeito da fé, eu posso afirmar que a igreja, em praticamente todo o país, infelizmente, talvez na maioria das dioceses e paróquias, não ensina mais o que o catecismo ensina, o que realmente é a doutrina católica, não ensina mais o que o povo precisa saber. Por isso o católico não conhece a fé católica. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos católicos hoje não sabem o posicionamento da igreja a respeito de anticoncepcional. Aí vem alguém aqui nos comentários e fala, mas o católico tem que buscar conhecer a sua fé. Primeiro, o católico deve ser incentivado a conhecer a sua fé. E isso, infelizmente, muitos bispos, padres, não fazem mais. E nem eles próprios ensinam mais o que deve ser ensinado. Mas por que isso acontece? Eis aqui a razão de tudo isso. A igreja está sofrendo com a teologia da libertação. Maldita teologia da libertação. Mas houve um papa que disse que há uma teologia da libertação boa. A teologia da libertação ruim é de cunho marxista. Tá, mas qual padre, qual bispo que é da teologia da libertação não segue a teologia da libertação comunista? Qual? De ideologia comunista. Existe um? Você pode me apontar um? Enfim, a igreja tem sofrido por quê? Na teologia da libertação, quem não conhece, procure se aprofundar.
A verdade ela é atenuada e muitas vezes até negligenciada. Por isso o católico, grande parte deles, eu sei que muitos que estão acompanhando esse vídeo não sabem que, por exemplo, a igreja não aceita segunda união. A pessoa casou na igreja, o casamento válido, se divorciou, vai lá e se une novamente com outra pessoa. A igreja não aceita isso. Isso tem sumido das homilias porque não tem coragem de falar e não é do interesse de muitos sacerdotes, tá? Não de todos, mas de muitos. Realmente isso não é do interesse, informar as pessoas a respeito da verdade. Muitos católicos não sabem que anticoncepcional é pecado, não sabem, porque isso também é negligenciado, não faz parte dos interesses de muitos clérigos falar essa verdade. Muitos católicos não sabem que ouvir músicas imorais é pecado, porque a música é uma mensagem. Participar de eventos mundanos, isso é pecado. Então, muitas coisas que são pecado, que separam o homem de Deus, que conduz ao inferno. Inferno, tema este que tem sido negligenciado. Um tema negligenciado porque não querem falar essa verdade, não tem compromisso com o reino de Deus de falar essa verdade, infelizmente. Então, o próprio inferno e muitos pecados têm sido negligenciados, não têm sido apontados, trazendo assim uma vida imoral para os fiéis da igreja. Essa é a verdade. Recorda um jovem que eu citei há pouco tempo atrás? Esse jovem, ele também me questionou e me trouxe informações a respeito de uma outra coisa que acontece. A homossexualidade, a sua prática, parece estar sendo negligenciada, porque é pecado, mas os padres não falam isso. Os padres não falam. Ah, mas tem um padre aqui na minha paróquia, na minha diocese que fala. Parabéns para ele. Mas grande parte não fala isso que é pecado. E pior, muitos parecem promover essa prática. Ah, mas que acusação contra os sacerdotes. Parecem promover sim, a partir do momento em que não informam que é pecado e ainda pegam pessoas que vivem nessa prática, vivem nesse pecado publicamente e colocam à frente de grupos, de movimentos da igreja. Isso acontece. E me parece ainda que esse tipo de pessoa, eu falo esse tipo no sentido de classe de pessoas, tem até prioridade para ficar à frente de certos movimentos, como Pastoral da Juventude. Sempre que eu me informo a respeito da liderança em algum lugar, me parece que há um homossexual. E muitas vezes até na prática, segundo algumas pessoas me informam. Isso nada mais é que a infiltração de ideologias diabólicas e progressistas dentro da igreja. E a pergunta que eu faço para você católico é: deixe aqui nos comentários, tá? Quero a sua resposta. Como está a igreja na sua região, na sua paróquia? Diga de onde você é e como está a igreja. Se ela está bem, se está sofrendo com a teologia da libertação, se os padres têm falado a verdade nas homilias, ou se a verdade tem sido negligenciada. Eu quero a sua opinião. Eu peço também que você deixe seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, levar esse despertamento a respeito da verdade, para que as pessoas acordem e vejam o que está acontecendo na igreja e busquem interceder pela igreja, pelos sacerdotes. Não vamos apontar o dedo e condenar, dizer que estão perdidos e que vão para o inferno. Vamos clamar a misericórdia de Deus, porque a nossa batalha não é contra os sacerdotes, não é contra os bispos, padres, e sim contra o demônio, contra o inferno. Então deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe também o vídeo para que alcance mais pessoas.